Hoje é domingo, é dia do Senhor. Celebramos o 32º domingo do tempo comum. E com a Mãe Igreja somos convidados a celebrar a Santa Missa e guardar e aprender as grandes lições de fé e de vida para a nossa caminhada espiritual cristã católica. Na missa de hoje, desse 32º domingo do tempo comum, nós encontramos duas viúvas, uma no Antigo Testamento, com o profeta Elias, e outra que se depara com nosso Senhor Jesus Cristo no templo. A viúva que partilha as duas pequenas moedas e a viúva que partilha o pão com o profeta Elias. A primeira leitura é do 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 a 16, quando relata que a viúva do seu punhado de farinha fez um pãozinho e levou para Elias. Há na religiosidade popular uma tradição de conservar, de guardar o pão do dia de Santo Antônio, o pão da Quinta-feira Santa, dentro de um farinheiro em casa, para que nunca falte o mantimento e alimento. Pois essa foi a promessa. Ela não tinha mais o que comer, só tinha um pouco de farinha, ia fazer para dar de comer a seu filho e depois esperar a morte chegar. Mas o homem de Deus, Elias, chega, dialoga com ela, pede que ele faça um pão. Ela fez, levou para Elias, com esse alimento ele caminhou e assim não faltou nunca mais alimento para aquela pobre viúva. E nós devemos aprender desta lição que sempre quando partilhamos, o milagre acontece. O salmo de hoje, deste domingo, é o Salmo 145. Bendiz minha alma, bendiz ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, diz o salmista. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Senhor teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. Bendiz minha alma, bendiz ao Senhor. Salmo 145. A segunda leitura é da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24 a 28, quando disse que Cristo foi oferecido uma vez para tirar os pecados da multidão. A oferenda de si mesmo, a redenção. Morrer, o destino de todo homem é morrer uma só vez e depois vem o julgamento. Sim, nós tiramos uma grande dúvida que muitas vezes, sem compreender a escatologia católica, há alguns que pensam que a pessoa pode morrer duas vezes, nascer e morrer de novo. Não. A fé católica nos ensina esta grande verdade que contém na palavra de Deus, no versículo 27 do capítulo 9 da carta aos Hebreus. O homem é destinado a morrer uma só vez. Depois vem o julgamento. Do mesmo modo também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. Esperemos, pois, no Senhor. Confiemos, pois, nele. Pois foi para isso que ele veio, assumiu a nossa condição humana, menos o pecado, morreu para nos salvar e depois desta redenção, depois da morte, nós só teremos uma morte, porque depois vem o julgamento e iremos, por cremos em Jesus, para a vida eterna e herdaremos o reino dos céus. O evangelho de hoje, relatado por São Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 44, quando Jesus, no primeiro momento, no seu ensinamento para uma grande multidão e hoje para nós, pediu que tivéssemos cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes, reclamava Jesus. Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação, porque tomavam o nome de Deus em vão, porque não eram honestos nem fiéis na missão e na vocação que Deus lhes confiara. Embora rezassem muito, mas rezavam em vão, porque o interesse era devorar o que as viúvas possuíam e não levar-lhes para Deus. Jesus estava, portanto, sentado no templo e diante do cofre das esmolas, observava como a multidão depositava as suas moedas no cofre. Muitos ricos
diz o Evangelho, depositavam grandes quantias. Mas então, relata Jesus, que chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, apenas 2 moedas insignificantes, que não valiam quase nada. E relata o Evangelho que Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade, eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmola, pois todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Oferecia tudo o que tinha para viver. Assim como a primeira viúva da antiga aliança do profeta Elias, e essa diante de Jesus, dá todo o seu coração, todo o seu amor para Deus. Aprendamos dessa lição. 2 lições aprendemos no domingo de hoje. Primeiro, o testemunho errado e triste dos fariseus, o mestre da lei, que não deve ser seguido, deve ser evitado. Mas o testemunho exemplar e eficaz das 2 viúvas, a que partilhou e a que deu tudo de si, que tinha para sobreviver. Isto agradou a Deus. Isso encheu os olhos de Jesus. E Jesus deixou uma grande lição. Não é a quantidade do que a gente oferta que agrada a Deus, mas como damos e o que damos. Portanto, que seja a oferta do nosso coração, do nosso viver, a maior oferta para Deus. Tenha um bom domingo, abençoado na presença do Senhor. Desça sobre vós, internauta amigo, e permaneça para sempre neste domingo a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.